Olá! Se você chegou até aqui, é porque você já deu o primeiro passo e aprendeu sobre o que é arquitetura de aplicativos, certo? Na nossa última aula, a gente viu como a arquitetura é importante para criar apps mais organizados e fáceis de manter. Agora, bora dar continuidade a isso. Hoje vamos aprender sobre dois conceitos que são fundamentais para qualquer app bem estruturado: separação de responsabilidades e arquitetura em camadas. Preparado? Lá vamos nós. Vamos começar com separação de responsabilidades, ou Separation of Concerns. Imagine que você tem um grande projeto, como um parque de diversões. Agora, não seria legal se a parte dos brinquedos, a comida e a segurança fizessem tudo misturado, não é? Cada área tem sua função específica para o parque funcionar bem. Conforme a gente pode ver na imagem, vemos aí que temos as barracas aí, por exemplo, de comida. Temos lá ao fundo, lá na direita, a barraca da segurança. E também temos a dos brinquedos. Veja que cada uma está separada e cumpre bem a sua função. Se fosse tudo no mesmo lugar, não daria certo. E o seu parque não funcionaria conforme esperado. No mundo do desenvolvimento de apps, a separação de responsabilidades funciona da mesma forma. Ela é um princípio que diz que devemos dividir as funções de um aplicativo em partes separadas e bem definidas. Assim, fica mais fácil de manter, testar e entender. Essa divisão geralmente separa a lógica da interface do usuário, que nós chamamos de UI, da lógica de negócios. No caso do Flutter, a separação de responsabilidades vai ser refletida principalmente nas camadas do seu aplicativo, onde a UI é uma camada e a lógica de negócios é outra. Cada parte do app tem seu papel e nada de mistura. Agora vamos falar de arquitetura em camadas. Isso nada mais é do que separar seu app em camadas distintas, cada uma com responsabilidades específicas. Pense em um sanduíche. Você tem o pão, o recheio e o molho, e cada um tem uma função. Agora vamos trazer para o universo do Flutter. As camadas mais comuns de um app Flutter são essas três aí que nós vemos no diagrama. A primeira é a camada de UI, ou interface do usuário, que é essa daqui. Aqui é onde o usuário interage com o app e onde você mostra os dados, também conhecida como camada de apresentação. É como se fosse o topo do sanduíche. Depois nós temos a camada de lógica. É aqui onde acontece toda a lógica do funcionamento do seu app. Ela contém a lógica de negócios e gerencia a interação entre a UI, que é essa daqui, e a camada de dados. Essa camada nem sempre é necessária, mas se o seu app tem regras complexas de negócios, ela é indispensável. É como um recheio saboroso que traz todo o sabor ao sanduíche. E por último, nós temos aqui a camada de dados. A camada de dados é a base do seu sanduíche, onde você lida com a obtenção e o gerenciamento dos dados, como um banco de dados ou APIs externas. Ela fornece os dados para a lógica e a UI. O mais interessante de tudo é como as camadas se comunicam. A camada de UI fala com a camada de lógica para exibir os dados, sendo indicado por essas setas aqui, ó. Então a camada de UI vai falar com a camada de lógica. A camada de lógica ela pode acessar a camada de dados para buscar ou modificar dados, que no caso é indicado por essas setas aqui, ó. Mas a camada de UI nunca fala diretamente com os dados. Então, se nós temos a camada de lógica, não vai existir a possibilidade da camada de UI
falar com a camada de dados. Ela vai utilizar essa sequência aqui, ó. A UI vai falar primeiro com a de lógica e a de lógica vai acessar a camada de dados. Isso cria uma separação bem legal entre o que o usuário vê e como o app funciona por dentro. Legal, não é? Assim, seu código fica mais organizado e fácil de manter. Você pode mexer na UI sem se preocupar com a lógica e vice-versa. Recapitulando, nós aprendemos aqui o conceito principal, que é o Separation of Concerns, ou separação de responsabilidades. Nós vimos que o objetivo, ou princípio por trás desse conceito, é que nós devemos separar bem as funções do app para tornar tudo mais organizado. Então, temos aqui o Separation of Concerns. Depois nós aprendemos sobre arquitetura em camadas, onde nós vimos que nós devemos dividir o app em camadas como UI, lógica e dados. E nós temos aqui essas 3 camadas no nosso diagrama. E nós aprendemos que cada uma ela tem a sua responsabilidade. A camada de UI, o exibir, ou é a camada de apresentação que o usuário vê, a de lógica e a camada de dados. Então essa camada de lógica vai buscar os dados na camada de dados para poder então trazer para a camada de UI. E isso que eu acabei de falar é para a gente poder relembrar também que cada camada só fala com as camadas diretamente conectadas a ela. Então veja que nós temos aqui as setas novamente. Ó. A camada de UI fala com a lógica, nessa parte aqui, e depois a camada de lógica fala com a camada de dados. E depois veja que ele vai voltando aqui. Ó. Então esse é um princípio na arquitetura em camadas. Não é demais como esses conceitos ajudam a manter o código limpo e bem organizado? Mas não para por aqui não. Nós vamos continuar aprendendo novos conceitos que vai nos ajudar a ter um aplicativo bem organizado. Te vejo nas próximas aulas.